que se expressa de forma esteticamente tão agradável, tão bela, né? Porque isso não é um fenômeno que se repete em diversos locais. Aí a gente entra num confronto, principalmente nos países novos, como são os países da América, né? De colonização nova, e também da adoção como paradigma acadêmico da arquitetura moderna, né? Da arquitetura moderna, que é bela, que se traduz através de uma linguagem particular do início do século XX, né? Sobretudo no pré-guerra e entre guerras, mas que colocou como paradigma, como modelo de partido escolhido no ato de projetar a analogia com a máquina, né? Com a ordem da máquina, até por uma necessidade de uma Europa que estava num período de turbulência política e bélica. Havia essa necessidade inconsciente por parte do europeu de estabelecer ordem e pureza, né? Aí a arquitetura moderna, aliada desde o século XIX, final do século XIX, com o progresso da indústria, e a arquitetura dos engenheiros, chamada arquitetura dos engenheiros, né? As grandes estruturas de uma Europa que se estava industrializando, como e necessitava e se urbanizando fortemente e precisava de estruturas gigantescas como os aeroportos, como estações ferroviárias, como pontes, como usinas hidrelétricas, como e a mão de obra do engenheiro se mostrava mais convergente com o surgimento dessa nova era, né? A era da produção industrializada, mecanizada, padronizada, estandartizada. E com isso deu força para que a arquitetura, aquela arquitetura do passado, entrasse em oblio, em decadência, né? E fosse adotado paradigmas da arquitetura moderna que vocês aprendem até hoje nas universidades, etc. E de lá para cá se produziu ótima arquitetura, algumas brutas também, algumas de qualidade duvidosa, somente no início do movimento moderno, e outras arquiteturas de excelência, até aqui, que nós temos uma arquitetura muito próxima, que é a do Oscar Niemeyer, mas Niemeyer já num período não tão clássico da arquitetura moderna, porque ele já introduz a curva, justamente já buscando esse gênius loci, né? Tanto que uma vez perguntaram para Oscar Niemeyer da onde nascia a inspiração para a sua arquitetura, e ele dizia que nascia das curvas do Rio de Janeiro, né? Das curvas da mulher carioca, da paisagem ondulada dos morros cariocas. Ou seja, isso já era nitidamente uma manifestação de gênius loci, ou seja, de espírito do lugar, porque ele estava traduzindo o espírito do lugar dentro da linguagem da arquitetura moderna. Ou seja, já era um período de crise do modernismo, né? Da onde vem esse termo gênius loci? Que é um termo latino, também se usa o termo spiritus locus, que é latim, genius loci é grego, por sinal. Spiritus locus é latim. E significa o espírito do lugar. De onde vem esse termo, que é um termo filosófico, né? Mas que era muito usado no passado, primeiro pelos gregos e depois pelos romanos. Eu vou compartilhar aqui uma janela com vocês. Inexplicavelmente não me aparece o PowerPoint. Vamos ver por que não. Tem que selecionar ele. Vamos ver. Claro, se não seleciona, o computador não entende. Cadê? Aqui. Aqui. Eu abri justamente o PowerPoint errado. Vamos escolher o outro aqui. Agora sim, agora vai. Una finestra in italiano. Comincio adesso a parlare in italiano se va bene per voi. Così facciamo un provino, perché in Italia, come lo sapete già da tempo, ci saranno soltanto docenti parlanti l'italiano.
Mi avete capito? Sì, noi sappiamo. Ottimo, perfetto. Allora andiamo avanti. Io vi faccio vedere adesso alcuni diapositivi. Questo primo qua, questa è una presentazione che ho fatto durante l'Italian Designing Day a Curitiba, che è una manifestazione organizzata dal Consolato Italiano a Curitiba, che parlava proprio di un nuovo atteggiamento, un nuovo profilo, un nuovo taglio professionistico per l'architetto, che sarebbe quello dell'architetto terapeuta dei luoghi, che è una teoria anche mia. Però ci serve questo diapositivo per spiegare, per dare una inquadratura storica da dove è nato questo termine genius loci. Per gli antichi greci e romani, ogni luogo era governato da un dio, lo spirito del luogo, o genius loci. Loro consideravano il mondo tra il sacro e il profano, il territorio abitato, lavorato, è il mondo sacro, il cosmo, perché è ordinato dall'uomo, no? E ciò che lo circonda, lo spazio indeterminato, quindi la natura vergine, è il caos, perché non ordinato dall'uomo. Ciò che gli dà supporto esistenziale è il suo posto, il luogo. Il resto è solo spazio. Quindi dove lui abita, avete capito? State seguendomi? Sì o no? Sì o no? Riuscite a capirmi? Sono... No? Dove è l'abitato e il No, cosmo. potete parlare in portoghese con me, no? Sto Io non tentando. posso esigere che... Estamos tentando. Acho que sim. Acho que estamos entendendo Sì, que ma Liliane e tutte le altre, Raquel, contando Anna, uma história aí Bruno... de como foi definido aí o gênio Slot, né? Um espírito, O na antiga lugar que Grécia, é na o Roma. lugar ordenado pelo homem é chamado de cosmo. Cosmo é justamente a tradução de ordem, né? Em grego. E caos é a natura selvagem, a natureza selvagem. Aquele lugar em que o homem consegue habitar, ou seja, ordenar o seu território, é o que ele chama de lugar. O resto é espaço indeterminato. Luoghi quali incroci, ou seja, encruzilhada, sorgente, nascente, pozzi, ossos, né? Bosques, erano habitados, né? Da dei e dee, da deuses e deusas. Ninfi, daimones. Daimones são como os gregos chamavam de os seus anjos da guarda, que não tinham conotação moral. Poderiam ser ruins como poderiam ser bons. Gli uomini dovevano essere consapevoli, conscienti dello spirito, della sensibilità, della immaginazione che vi sovrintendeva e di come corrispondere al luogo in cui ci si trovava. O homem tinha que entender qual era o espírito que atuava sobre aquele lugar e se comportar de acordo com o lugar em que se encontrava. Eu vou ter que ir rapidinho, gente, senão... Porque tem um pouquinho de teoria aqui. Eu estou explicando para vocês o termo, recordando, né? Vi ricordo che sto spiegando a voi il termine, l'origine etimologica e storica del termine genius loci, che è il cuore della tematica del seminario, che è il coração da tematica del seminario. Un terapeuta ha nella sua arché è immagine, significa immagine primordiale, il suo pathos, ou seja, o seu destino, o seu caminho, e la sua missione, la psiche, l'anima, alma, da cui deriva il suo lavoro, cioè lo studio dell'anima umana, la psicologia. Ou seja, a raiz de um terapeuta, de um psicólogo, na sua profissão, está na arquê, ou
seja, a imaginação primordial. Ele tem que entender a imaginação primordial que está guiando o comportamento do seu paciente. E o arquiteto? Onde é que está a raiz da profissão do arquiteto? O arquiteto trova il suo arché, a sua imagem primordial, nella técnica. Veja que a palavra arquitetura é arché, é a união de arché, do grego arché, que é arché, coisa significa imagem primordial, a raiz. Né? Tetura, que vem de técne, do grego técnica, ou seja, a técnica de revelar a essência da sua profissão. E qual é a essência da profissão do arquiteto? É se ocupar da técnica de construção de um riparo, de um abrigo. Riparo é abrigo. Il primo refúgio que andava oltre la técnica. Porém, não é só isso. O arquiteto não se ocupa somente de construir um abrigo. Il primo refúgio que andava além da técnica, oltre la técnica, entrava nella exigência do espírito. Espírito busca o sentido, o significado. Fu il culto di Hestia. Fu culto de Hestia. E para os antigos romanos, Hestia na Grécia, para os romanos chamava-se Vesta. Era a deusa do fogo sagrado da família e da comunidade. Toda casa e todo o espaço público de uma cidade, de um vilarejo da antiga Roma, tinha um lugar dedicado ao culto de Hestia, aliás, de Vesta, pelos romanos, que mantinha o fogo da família e o fogo da comunidade sempre vivo. E daí vem a nossa tradição até hoje, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, de se acender a pira olímpica para manter a alma do lugar viva. Representa isso. Porque é uma simbolização. E o arquiteto, ele não simplesmente se ocupa de um reparo, de um abrigo, construir um abrigo. E aí nós nos diferenciamos de um engenheiro. O engenheiro se ocupa de estrutura, de técnica, de básica. O arquiteto se ocupa de estrutura, mas na própria etimologia da sua palavra, que tem arquitetura, está incluída também a simbolização, dar significado àquela técnica. Tudo bem? Estão acompanhando? L'architetto quindi è colui che deve costruire il rifugio per il fuoco, il focus in latino, né? Foco é focus em latino, della sua comunità. Ou seja, ele deve manter a comunidade unida através da construção de lugares que se expressam através de uma implantação de uma arquitetura sobre um determinado lugar, que gera uma comunidade. Proteger a sua anima, proteger a sua alma, manter o focus, construindo poeticamente, ou seja, simbolicamente, é o escopo do arquiteto, a finalidade do arquiteto. Nella nostra cultura, invece, da Cartesio e Newton, com o advento do modernismo, né, da età moderna, com o iluminismo do século XVII, con le astrazioni del razionalismo e la rivoluzione scientifica del XX secolo, i luoghi hanno perso la loro anima. Sostituiamo l'individualità, la specificità di ogni luogo con l'idea di un spazio vuoto, uniforme, misurabile e fluido. Ou seja, a gente saiu do particular e fomos para o geral. E com isso se perdeu a noção de lugar, das especificidades, das identidades, do caráter daquele lugar. E hoje, se você pegar, ocorreu essa homologação dos espaços e da arquitetura. Você pega um edifício moderno e transplanta para qualquer cidade e tudo bem. Você entra dentro de um shopping e o espaço ali está padronizado. Esses são chamados não lugares, né? Le cose del mondo ci parlano, pertanto l'architetto deve saper ascoltare la voce del suo paziente, la città.
era o mediatore di un dialogo tra il genius loci e il genius aedifici. Quindi, a ideia desse seminário é que vocês comecem a ter uma visão, um olhar treinado para enxergar as particularidades de um local e como a arquitetura expressou ou expressa essas particularidades de forma tal que ali se constrói um lugar único. E pelo fato de ser único, ele carrega uma forte identidade. E essa identidade é que cimenta um espírito comunitário. E ao se sentir em comunidade, se sente em casa. Diferentemente de um espaço amorfo, abstrato, como nós temos, por exemplo, em Brasília. É muito difícil você se sentir em casa com um espaço onde a identidade é fraca. Bom, dessa apresentação, é isso aqui o que eu posso. Perguntas, questionamentos, debate? Debatam comigo. Questione e debate. Resumo aqui, professor. Hã? Eu fiz um resumo aqui. Dime. Pode ler? Pode ser? Para ver se realmente é isso ou se tem alguma coisa diferente. Não, manda lá. Assim, não sei se é isso, viu? Se for, manda lá. Tem mais conteúdo aqui, que daí vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre o que é. Pelo menos só esse pedacinho. O homem torna o que é. Como que é? O homem modifica o espaço. E o cosmos, seus espíritos, ele modifica o sentimento através do que a pessoa olha e vê. O arquiteto, ele pega os estilos e transforma os sentimentos e os significados em técnicas. Isso. Só que técnicas que vêm além do que realmente vemos. A tradição do local, ele deixa uma alma viva. Isso. Deixa uma alma viva. O papel do arquiteto é unir esse local e deixar como um lugar, transformar ele em um lugar significativo. Perfeito. O modernismo e o iluminismo, através dos séculos, e suas religiões, lugares e povos, fizeram a mistura e, às vezes, o estilo sumiu no espaço, realmente do que realmente é o local, do que realmente era o espaço. Aí o seminário é para construir um local único, com identidade e pertencedor de si com o espaço. Mas eu não vi, eu fiz correndo. Tá bom, perfeito. É isso aí. Só que eu vou dar mais um instrumento teórico para vocês, para ajudar nessa compreensão. Uhum. Aí nós tivemos a fortuna do nascimento de um arquiteto lá na Noruega, nos anos... que ano que ele nasceu? Ele é da metade do século XX, né? Da metade do século... Não, antes. Não, era da década de 20, 30, nasceu por aí. E esse arquiteto norueguês também nutria os mesmos questionamentos e, modestamente, se posso me comparar a ele, também nutria. O que faz um lugar ser um lugar? Né? E o que o diferencia de um espaço, de um simples espaço? O que é projetar um espaço e o que é projetar um lugar? Né? Basicamente, a pergunta base é essa. E ele deu uma estrutura, vamos dizer assim, mais metodológica para isso que eu levantei agora para vocês aqui, que está um pouquinho ainda no campo ali teórico, né? Mas sem o instrumental metodológico para aplicar essa teoria. E ele foi buscar na fenomenologia do Husserl a base para criar o seu conceito de genius loci, de como ler um genius loci de um lugar, como ler o espírito de um lugar. Evidentemente que a paisagem é o suporte, né, para ler o genius loci de um lugar. Paisagem no geral, aquilo que apareceu no diapositivo ali, o genius edifici e genius loci. Né? O gênio do lugar, o gênio da natureza dada, da paisagem,
da geomorfologia e o gênio do artefato construído pelo homem. Né? E na fenomenologia, eu vou ler para vocês em italiano aqui, e daí a gente faz um comentário em seguida. Eu acho que, vamos ver como é que está se a gente lê italiano. Se vocês pegam italiano, aí será? Seria importante que vocês entendessem pelo menos uns 40%. Veja, eu acho que dá um pouquinho mais de 40, né? Lendo, pelo Mas menos. você começou a estudar, né? Não, é que o hábito, a fianco al parcheggio del Supermercato Festival, a Curitiba, né? Em via Matheus Leme. La fenomenologia da arquitetura é questo rapportarsi, esse relacionar-se com o mundo delle cose. Primeiro ele explica o que é fenomenologia. É questo rapportarsi, isso, mio quaderno di appuntamenti, rapportarsi con il mondo delle cose, il mondo che ci è dato, ou seja, o mundo natural. È su questo rapporto, su questa relazione tra l'uomo e le cose, il cielo, le alberi, as árvores, le stagioni dell'anno, primavera, autunno, inverno, estate, le sedi, anche le cose fatte dall'uomo, le colonne e gli edifici. Fenomenologia estuda esse relacionar-se entre o homem e as coisas que lhe são dadas. Dadas no sentido de nutrem a sua existência. Che viene fuori il significato del suo essere nel mondo. Dessa relação entre o homem e as coisas é que salta fora o significado de estar no mundo. La sua existência trova espressione al mettersi in contatto con le cose. Sua existência trova espressione a mettersi in contatto con le cose. Il carattere o l'atmosfera di un luogo fa emergere una potenza dell'essere. O homem nasce das características do lugar do qual ele foi jogado lá. Ele não pediu para nascer lá, pelo menos em teoria. Ele, de repente, emergiu daquele lugar, através do nascimento. È scopo dell'architetto svelare la potenza del luogo tramite il suo fare concreto, atuando sul reale, sul mondo que te é dato. Ele tem que revelar as potências desses lugares, através do seu fazer. Quais são as potências? Aquilo que encontra um eco dentro dele mesmo. Pode ser uma fonte, um lago, uma laguna, como vocês vão ver em Veneza. Como transformar a potência de uma laguna, como vocês vão ver em Veneza, e torná-la ainda mais forte em termos paisagísticos. Imagine Veneza sem arquitetura. Poderia ser bonito, tipo o nosso Pantanal aqui, talvez. Mas o homem veneziano construiu a arquitetura em torno dessa laguna e fez ela ser ainda mais forte como paisagem, mais bela ainda, por causa desse relacionar. E, no ato de relacionar, intervir nela. La fenomenologia è un ritorno al mondo delle cose, dove la scienza cerca di scoprire le leggi universali dalla singolarità di un oggetto, la fenomenologia cerca di capire come l'universale si svela o si concretizza nel particolare. Qui è fondamentale questo brano. Eu vou criar outro link, porque eu não vou parar. A diferença o que é a fenomenologia? A fenomenologia vai estudar o objeto e buscar o universal, a lei universal, como é que ela se manifesta de forma particular naquele objeto. A ciência é o contrário. A ciência ela vai no objeto e procura descobrir no particular quais são as leis universais. Por isso que a fenomenologia é um retorno ao mundo das coisas. E isso tem a ligação perfeita com o conceito de Genius Loci.
Porque, ao contrário do modernismo, por exemplo, que ia sobre o universal, ditava leis universais, ou seja, uma linguagem universal para a arquitetura, e essa arquitetura podia estar tanto em Nova York como em Londres, como em Tóquio, não faria diferença nenhuma. Isso chama-se se abstrair do lugar, do particular, e trabalhar sobre o universal. A visão do Genius Loci é a visão de buscar essas leis universais, que, por exemplo, o modernismo estipulava, dentro do particular. E como dentro do particular essas leis universais podem se manifestar. E por isso que é importante estudar o lugar. Ou seja, a arquitetura que nasce em Veneza não pode ser a mesma arquitetura que vai nascer em Nova York ou no Rio de Janeiro, entendeu? Não pode para essa linha de pensamento. Porque se você fizer isso, se você homologar e tratar tudo pela lei universal e não pela como ela se expressa no particular, simplesmente você vai matar a potência do lugar, ou seja, o caráter e a atmosfera do lugar. E no mundo acadêmico, vocês não recebem essa orientação, porque no mundo acadêmico o que está ali dentro é o paradigma do modernismo. E o paradigma do modernismo cria não lugares. Pode criar belas arquiteturas, eventualmente, mas não cria lugares. Não criando lugares, não cria pertencimento. Não criando pertencimento, você não tem comunidade. Entende? Vou parar esse partilhamento aqui, essa tela partilhada. Agora vou entrar, vou continuar. Tem mais um pouco, tem muita coisa interessante, mas como é que isso acontece, então, para você ler esse particular? Como é que você lê o particular de uma paisagem? Come si svela, come si concretizza l'universale nel particolare. L'uomo vuole rapportarsi e relazionarsi con la natura in tre modalità. De três modos o homem quer se relacionar com a natureza. Primo, lui vuole rendere la natura più precisa, cioè lui vuole visualizzare la sua particolare intesa expressa sulla natura del ponto d'appoggio ricevuto. Ou seja, o que ele vê, ele traduz. Essa é a primeira forma que ele se relaciona com a natureza quando constrói, quando atua sobre o concreto. Insomma, lui costruisce quello che ha visto sulla natura. Ele constrói aquilo que ele viu na natureza. Essa é a primeira forma de se relacionar com o lugar. Secondo, dove la natura suggerisce um limite, por exemplo, as pirâmides do Egito. O que são as pirâmides? Não, a pirâmide é um terceiro exemplo, a pirâmide do Egito, não é aqui. Secondo, dove la natura suggerisce um limite, lui costruisce um espaço chiuso. Onde a natura sugere um limite, ele constrói um espaço fechado. Dove la natura indica una centralizzazione, lui lo fa una piazza. Ou seja, aonde tem um lugar que a natureza indica um fechamento, ele pode construir uma habitação fechada ou uma fortaleza. Onde a natura indica uma centralização, ou seja, diversos caminhos naturais que conduzem a um lugar aberto, a um centro, ele faz uma praça. Lui fa una piazza. Isso por quê? Porque o Genius Loci, o espírito do lugar, né? Aquilo que lhe foi dado, a natureza que lhe foi dado, indica isso para ele. E ele, de forma arquetípica, traduz o que foi dado para ele dessa forma. Dove la natura indica una direzione, lui costruisce um sentiero. Ou seja, onde a natureza indica um cone visual, o homem vai construir uma estrada.
Um caminho. Um caminho. In secondo, no? Quello lì era ancora il primo, era una sottocategoria del primo punto. Il secondo punto, in secondo luogo, l'uomo vuole completare la natura ricevuta, aggiungendo quello che le manchi. Aqui é a casa da pirâmide do Egito. Tem aquela paisagem desértica. Os antigos egípcios tinham aquela paisagem desértica, monótona. O que eles fizeram? Pirâmides. O que são as pirâmides? Montanhas. Para servir de ponto de referência. Faltava ponto de referência naquela paisagem. Eles construíram o que é uma pirâmide? Uma montanha. Ou seja, construiu aquilo que ele sentiu que faltava na paisagem. Terzo, e finalmente lui vuole dare significato alla natura in cui sta sommerso, cioè simbolizar os seus medos, as suas alegrias, as esperanças. Ele quer transmitir isso dentro da natureza, dentro do que ele constrói, expressar isso no que ele constrói. Ou também como ele enxerga a natureza. Né? Então, as colunas gregas, o dórico, o jônico, o coríntio, etc., é a simbolização de uma floresta. Se vocês verem o Panteão, né? O que é aquilo ali? Aquela representação de um bosque. Não é aquele colunato ali, no qual se entra dentro de grutas, passando pelos colunatos. É a representação da paisagem grega. São bosques e grutas. Allora, l'abitare è la concretizzazione dell'essere nel mondo. O homem só se sente no mundo como ser quando habita. Tramite le cose costruite da lui, in senso estético, através das coisas construídas por ele com um sentido estético. La funzione dell'arte, que é a estética, né? É quella di fungere da imago mundi. Ou seja, a função da arte é aquela de funcionar como uma representação de um mundo ordenado, uma imagem de um mundo ordenado, de um cosmos, imago mundi, de um mundo agrupado. Essa é outra característica. O ser humano agrupa as coisas. Gathering, em inglês, não? Gathering. Em italiano, aggruppare, radunare. E così creare un mondo ordinato. Attraverso l'aggruppamento, ele ordena. Sono due necessità umane primordiali per sentirsi nel mondo. Identidade, reconhecer o lugar que lhe foi dado pela natura, essere nel mondo, Dasein, como diziam, na fenomenologia, em alemão chama-se Dasein, que é essere nel mundo, essere, estar aí, como parece que foi traduzido assim em português. E o ser humano